Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta para começar a terceira hora do Revista Justiça. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, 10 horas, 1 minuto. Revista Justiça. Debate. E boas-vindas a você que nos acompanha agora pelo YouTube da Rádio TV Justiça. Se você quiser conhecer aqui os estúdios, ver também as nossas convidadas, entre lá no YouTube, Rádio Justiça ao vivo, e nos acompanhe a partir desse momento, porque vamos falar sobre as questões jurídicas envolvendo a atriz e cantora Larissa Manoela com os pais na administração dos negócios. Por isso nós recebemos aqui a doutora Tatiana Costa Zanlorense. Ela é advogada de direito das famílias, direito sucessório e violência doméstica e intrafamiliar. Seja bem-vinda, doutora Tatiana. Bom dia. Bom dia, obrigada, Sérgio, pelo convite, obrigada pela companhia, meninas, e vamos lá. Também está conosco a advogada trabalhista e sindical, especialista em compliance trabalhista, direito digital e LGPD, Carol Sena. Doutora Carol, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas, vamos lá. Também está conosco a advogada de famílias e sucessões, com foco na defesa de mulheres, crianças, pessoas idosas e população LGBTQIA+, mestre em Direito e professora Isadora Dourado. Doutora Isadora, bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, colegas. Muito obrigada por estar aqui hoje novamente. Espero que a gente tenha um ótimo debate. Pois é, doutora Tatiana, temos esse caso Larissa Manoela, que ganhou a imprensa, depois principalmente que ela participou do programa Fantástico, fez várias revelações, e temos aqui muitas questões jurídicas envolvendo esse caso. Temos, né? Na minha seara eu vou falar sobre o direito de família, então eu vou falar um pouquinho sobre o poder que os pais têm em relação aos filhos, né? Que a gente tem tanto lá no ECA quanto na nossa Constituição, que os pais têm o dever de cuidar dos filhos, o dever pelo sustento, pela guarda, né, pelo cuidado. Então, e por ela ter começado muito cedinho, então a gente não tem como atribuir a ela responsabilidades. Então, essas responsabilidades foram todas dos pais. O jeito que foi gerido os contratos, a parte de trabalho dela, foi tudo gerido pelos pais. Então, ela foi o objeto do negócio, né? Então, vamos ver o que as outras colegas têm a dizer. Vamos lá, doutora Carol Sena. Tivemos aí este caso que envolve também o direito trabalhista, né? Estávamos até falando que ela começou muito cedo com a sua carreira artística, aos 4 anos de idade. E o direito do trabalho, como se manifesta nessa situação? A gente precisa entender que a criança ela não foi feita para trabalhar, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela diz que você é criança até 12 anos de idade. É um tempo tão pequeno, porque depois da nossa infância, que são só 12 anos, nós temos uma vida inteira para pensar em trabalho. Se você não trabalha, você pensa que você precisa de trabalho. Se você ainda estuda, você precisa de uma profissão para trabalhar nessa profissão. Então, a criança ela não foi feita para trabalhar. Ainda assim, existem trabalhos que são lícitos, né? Os artísticos, musicais. Às vezes a criança é um prodígio, ela é uma pintora, ela é um artista, ela é uma cantora. E o Brasil é signatário, por exemplo, da Convenção 138 da OIT. Então, nós temos a previsão dessa admissão e, caso seja uma criança, tem que ter todo um resguardo dos direitos da criança. A proteção à escola, ao tempo da escola, ao tempo do lazer. A criança ela não pode ser vista como uma provedora do lar. Eu até entendo que, no caso da Larissa Manoela, os pais tenham abdicado, de certa maneira, da vida deles e da carreira deles, embora não fosse necessário, né? Não é sempre que isso é necessário, abdicar da sua vida, da sua carreira em prol de um trabalho artístico do seu filho. Eles abdicaram, até tento entender, mas ela acabou sendo a verdadeira, o objeto, né, da vida dessa família. Ela era a grande cifra dessa família desde muito nova. Então, nesse caso, tanto no direito do trabalho, no direito empresarial, como a sociedade foi montada, e no direito de família, o caso Larissa Manoela é um mix que passa por vários ramos do direito, e eu acho que a gente vai ter um bom debate em razão disso. A gente tem como transitar Estatuto da Criança e Adolescente, direito de família, direito empresarial, direito penal, e é isso. Doutora Isadora Dourado, o que a senhora traz também para nós nesse caso Larissa Manoela?
Sérgio, como a colega estava dizendo, eu estava vendo esses dias na internet como esse caso é um mix de todas as áreas do direito, né? A gente pode ter aí várias repercussões. Mas hoje eu queria falar também sobre os limites, né? Como a colega colocou, os limites dessa autoridade parental na administração dos bens da carreira dos filhos e também de como essa situação que Larissa passou pode ser enquadrada como uma violência patrimonial e formas da gente lidar com isso já existentes hoje na legislação. Violência patrimonial, doutora Tatiana Zolonense, explique para o nosso ouvinte. Aí fica aquela dúvida. Ela começou a trabalhar com 4 anos, não tinha responsabilidades, né, não tinha obrigações. E como se desenvolveu e o que é essa violência patrimonial? A gente precisa lembrar aqui que a gente está falando sobre algo que a gente leu na mídia. Então, a gente não teve acesso, se tem algum processo, se tem algum auto, a gente não teve acesso aos autos. Então, vamos falar do que a gente viu na mídia e dos impactos e reflexos que isso pode gerar. Em relação a ela, a gente viu que tem um contrato em que ela surge de maneira pouco beneficiada, né, com 2% numa cota de 100%, o restante para os pais. Então, por conta disso e pelos vídeos que ela fez no Fantástico e tudo, que ela pedia Pix para comprar um milho na praia, né? Uma pessoa que provém o seu lar, que garante toda a manutenção do dinheiro, que é aquilo que a doutora falou, assim, os pais não foram obrigados, mas isso a gente vê com youtubers, a gente vê com modelos, a gente vê com jogadores de futebol, que os pais largam a vida para gerir a carreira dos filhos ou para supervisionar, seja lá de que forma for. Né, tanto na parte empresarial quanto nos cuidados mesmo de pai em relação a filho. E no caso da Larissa, a gente vê isso, que como que uma pessoa que tem um patrimônio de 18 milhões precisa se submeter a uma violência de ligar para o seu genitor, para a sua genitora, pleiteando, sei lá, R$5, R$10 para comprar um coco e um milho na praia. É realmente necessário essa gestão tão acirrada dos bens? Né? Qual é o lastro que ela tem para poder gastar? Ela recebeu uma mesada? Lembrando que hoje ela tem 22 anos, ela não é mais uma criança. Então, ela já atingiu a maioridade e ela pode gerir os seus próprios bens. Claro que uma menina de 22 anos com um patrimônio de 18 milhões, a gente pensa assim, será que ela tem maturidade para gerir isso? Que dúvida, será que ela sabe dos cuidados que ela precisa para não cair em ciladas e perder esse patrimônio todo que ela construiu ao longo de toda a sua vida? Então, é bem isso, assim, eu vejo pinceladas de violência patrimonial no sentido que até as pessoas falam, pode enquadrar a Lei Maria da Penha? Sim, nesse caso sim, porque é baseado numa relação de afeto, né, entre pai e filha. Lei Maria da Penha? Exatamente, porque a Lei Maria da Penha é uma lei de gênero, né, e ela sendo uma mulher, filha, tem a relação do afeto, então eu enxergo que sim. E para a senhora, doutora Carol? Pode ser Carol, Caroline. Eu até vou pegar o gancho aqui da doutora Tatiana, porque, de fato, Larissa começou muito nova e, num primeiro momento, a gente questionou, mas só 18 milhões? A gente tem que entender que 18 milhões é o que está registrado nessa primeira empresa de quando ela tinha 13 para 14 anos, que na Junta Comercial de São Paulo essa é a primeira sociedade, a Dalari. Então, ela começou com 4 anos. Significa que durante os 10 anos também não sabemos, esses primeiros 10 anos de Larissa, quais foram as movimentações financeiras da família em razão do trabalho artístico dela. Por quê? A primeira sociedade, de acordo com a Junta Comercial de São Paulo, só passou a existir ali em 2014. Né? E o que eu queria dizer? A doutora falou em violência psicológica, violência patrimonial, Lei Maria da Penha, e é tão interessante porque as pessoas realmente falam, como assim Lei Maria da Penha? E depois eu fui ver que em 2021, o Código Penal brasileiro sofreu uma alteração e tipificou melhor essa questão da violência psíquica patrimonial. Eu até falei até da própria ameaça, porque existe também uma ameaça. Não, você não pode, você não tem condição, você, né, eu vou te abandonar, você está me tratando como mercenária. E aí eu até disse que o artigo 147B do Código Penal é uma ameaça
plus, turbinada, ele realmente tipificou melhor o caso Larissa, que porque a lei é de 2021, se não puder ser analisada para trás, obviamente não pode, né? Mas de 2018 para cá, a partir da maioridade dela, e de 2021, inclusive, para cá, a partir dessa nova lei, dessa alteração no Código Penal, aí sim a gente pode dizer que ela também se enquadra nessa violência patrimonial, psíquica, com as repercussões contidas já no Código Penal. Uma outra questão que é importante dentro dessa seara é dizer o seguinte: nós temos uma legislação bastante robusta, porque nós transitamos por vários ramos do direito, mas não foi robusta o suficiente. E eu estou falando isso do ponto de vista empresarial, e daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Sim. A gente não teve uma legislação suficiente para proteger o caso de Larissa, que é o que está na mídia, mas outros casos de crianças, youtubers, como a doutora Tatiana disse. Por quê? Porque uma criança pode figurar numa sociedade? Pode figurar desde que representada, né? Pelo Código Civil, lá no artigo 972, ela não pode ser uma sócia individual, óbvio, porque ela é incapaz, mas ela pode ser representada. Os 2% dela eram justos? Não eram justos, mas dentro de um contrato, de uma sociedade, pode acontecer dessa maneira. E ela ficou presa exatamente nessa formulação do contrato, e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa parte contratual. Vamos lá, doutora Isadora. Violência patrimonial, tivemos todas essas informações já comentadas pela doutora Tatiana e doutora Carol. E o que podemos dizer? Esses pais, eles poderão responder criminalmente alguma coisa referente a essa violência? De novo, né, Sérgio, como a doutora colocou, o que a gente tem acesso é só o que a mídia está circulando, a gente não sabe como é que isso está acontecendo ali, mas há indícios, sim, pelo que é noticiado na mídia, de práticas de crime, como a doutora colocou, de violência psicológica, né, de atos de violência patrimonial, que podem vir a ser enquadrados criminalmente. Isso vai depender tanto de uma análise, né, temporal, como a doutora colocou, mas também de uma análise de como a própria família foi se organizando, porque nas questões como essas, que não aconteceram só com Larissa, aconteceram, por exemplo, com a Bruna Marquezine, que saiu numa declaração essa semana. Britney Spears nos Estados Unidos. Uma briga judicial com o próprio pai, né? Com o próprio pai. Aquele ator do Esqueceram de Mim. Macaulay Culkin. Isso. O Michael Jackson. Várias outras pessoas passaram por situações parecidas. E aí a gente tem alguns debates que são, às vezes, formas de se pensar diferentes ao longo do tempo. Então, os pais têm uma preocupação muito grande com uma segurança financeira, com uma independência daquela família, né? E pensando como um todo, enquanto que a atriz, o ator, tem já uma necessidade de uma independência pessoal. E aí, quando isso conflita, né, e não se consegue conversar, e já se tem uma maioridade, como é que isso vai ser lidado? Depende muito também de como é que isso foi acontecendo, mas sim, há indícios de uma malversação desse patrimônio, de uma apropriação desse patrimônio, de uma forma a beneficiar os pais, prejudicando a Larissa. Doutora Tatiana, tivemos então, 4 anos começou a trabalhar, hoje ela está com 22. Quando ela tinha 4 anos, não tinha como ela participar de uma empresa. E como foi isso sugerido então? Os pais assumiram esse controle, chegou aos 18 e nada foi feito? O que aconteceu? Parece, né, pelo que a gente leu aí e viu, que ela refez o contrato. E que até estava esperando a anuência dos pais para assinar essa reformulação do contrato, em que ela seria... Isso agora? Agora. 2022. Agora. E aí até o pai alegou que ainda estava no prazo da notificação extrajudicial, que eu acho que ela notificou extrajudicialmente os pais. Que nível, né, que chegou, que nível, né? Da coabitação, da convivência familiar, chegar a esse ponto por conta de bem e patrimônio. A gente sabe que isso é tão comum, né? Eu que atuo no direito de família, eu vejo como as pessoas brigam
Não por 18 milhões, mas... Até por 18 milhos. Por 18 mil, exatamente. Por 18 milhos, quiçá por 18 milhões. Mas a gente vê que fica de lado a relação mesmo do afeto e do cuidado, e eu tenho pena de acabar desse jeito, né? Eu acho que as coisas ainda vai ter muitos capítulos nessa história, nessa novela que está se desenhando aí, que, né, é um enredo de novela, isso que a gente está observando na televisão. E que os pais vão acabar chegando no acordo com ela, seja em relação aos 18 milhões, ou seja em relação daqui para frente, como é que vai ser, porque ela continua faturando muito, né? Seja com publicidade, seja com novelas, seja com produtos licenciados e tudo. Então, ela continua sendo, entre aspas, uma mina de ouro. Pois não. Na verdade, eu queria até fazer um complemento dentro dessa área de direito empresarial, da formação desses contratos, porque depois eu fiz uma leitura do porquê também que ela abriu mão dos 18 milhões. A verdade é que Larissa está totalmente amarrada nessa parte societária. Essa é a verdade. Porque esse primeiro contrato, então, gostei até do professor Sérgio, dizendo que... Sérgio Gabriel, salvo engano, dizendo que Larissa não é um caso de empresa, mas de eu presa. Ela está verdadeiramente presa a essa questão societária. Eu explico por quê. Quando ela tinha 13 para 14 anos, incapaz, menor, ela tinha inicialmente uma cota de 2% e os pais detinham os demais 98%. Ela poderia ter essa cota Poderia. mesmo com 13, 14 anos? Poderia. Não há nada que impeça desde que ela esteja representada. Ela não pode, pelo Código Civil, ser única sócia, porque ela é menor. E por conta também da questão do trabalho artístico. Artístico, exatamente. Se ela tivesse lá. outro tipo de trabalho, não poderia. Era vedado tanto pelo ECA quanto, né, pelos outros instrumentos que a gente tem. Mas, Perdão. não, imagina. Não, por favor. A gente está num diálogo aqui. Todos podem participar aqui, complementar. Aqui é um diálogo. Mas o porquê que ela está presa? Em seguida, quando ela tinha 16 anos, aí veio aquela história das cotas iguais. 33, né? 33, Isso. 33. Mas elas eram realmente iguais? Não eram. Olha que coisa louca. Ela é a mina de ouro. Eles falaram, não, agora as cotas estão iguais. Mas no direito societário, a decisão é por maioria. Por maioria. Então, os pais sempre foram a maioria. Então, hoje, isso me leva a crer que os 18 milhões não foi assim, eu vou dar para eles para encerrar. Mas é porque está difícil para ela, a não ser que ela entre na justiça, invoque toda a violência patrimonial, violência psicológica, entre na justiça para falar assim, olha, esse contrato ele é irregular porque eu era a única provedora. Mas, por exemplo, do ponto de vista societário, Sérgio, ela não poderia fazer frente porque ela era minoritária sempre. Seja com 2%, seja com 33%. E que nunca foi 33%. E nunca foi. E aí eu fico mais espantada ainda, porque logo em seguida, com ela já maior de idade, novamente houve uma alteração contratual, no qual ela passou a ter 2% de novo. Maior de idade, ela voltou a ter só 2%. E qual foi, eu acho, assim, a salvação dela? Em um dos contratos, ela consta como a única sócia, mas havia essa cláusula, doutora Tatiana, que os pais iriam gerir. Sim. Como ela entrou, agora ela é maior de idade, nesse contrato, por conta dessa notificação extrajudicial, ela pôde revogar essa cláusula e dizer, não, meus pais não vão gerir minha carreira nesse contrato de 2022. Então, aí sim, muda a situação. E tanto que os novos, e ela já tem uns 6 contratos publicitários vinculados a esse, onde ela era sócia, mas que os pais colocaram uma cláusula. Ela é a sócia, ela é a única sócia. Mas aqui tudo depende da gente. E ela conseguiu revogar essa cláusula. Então, hoje eu acredito que esses 18 milhões que ela diz assim, vou liberar, é porque, na verdade, nesse contrato onde tem os 18 milhões, que é o primeiro contrato da Dalari, ela não tem o que fazer, ela é minoria. Do ponto de vista societário, não tem o que fazer. E isso, inclusive, vai ensejar a lei Larissa Manoela. Porque, apesar de a gente ter todo esse arcabouço, nessa parte societária ela ficou amarrada nesse contrato. E é interessante a gente observar, né, que tem desde lá, a gente entra na faculdade de Direito e vem aquele negócio, fato, valor e norma. E a gente vê quando surge uma lei que é exatamente isso, né? Teve o fato, que ela ter sido violentada patrimonialmente, ter sido enganada contratualmente. Aí vem o valor que se dá isso, se a sociedade rejeita ou não.
e vira uma norma que tem esse PL agora que vai ser discutido e vai ser apreciado. E a tendência é que seja aprovado, né? Dependendo. Já temos um PL, é? 39/16. Parece que já tem mais de um, né? Exatamente. Que vai virar uma lei. E aí todo mundo vai ter que seguir essa lei. É muito interessante ver o nascimento né, de uma lei, como teve da Carolina Dickmann, por conta das fotos vazadas. Então, é um fato que tem uma repercussão gigante que vai acabar beneficiando outras pessoas. E aí, desculpa, Sérgio, eu só ouvindo as colegas, eu estava pensando como é difícil a gente caracterizar hoje ainda a violência patrimonial, né? Por como há instrumentos ainda para fraude. Quando a gente vê direito empresarial e direito de família junto, normalmente a gente tem um caminho muito bom para fraude patrimonial ou para manobras patrimoniais através da empresa, que a gente tem ali uma pretensão de igualdade entre os sócios, uma pretensão de que as decisões podem ser tomadas autonomamente, enquanto que na família a gente já tem uma pretensão de que uma presunção, né, de que os pais são responsáveis pelos filhos. E aí a gente tem elementos que demonstram muito o quanto isso pode ser, as empresas podem ser utilizadas como um canal de fraudar, não só, né, aqui a gente está falando da Larissa Manoela, mas dentro dos relacionamentos também afetivos, através da empresa você conseguir levar o patrimônio para uma fraude. E o judiciário tem muita dificuldade de visualizar isso e de lidar com isso, saindo, talvez, da ideia da autonomia da empresa, né? E, por isso, até eu entendo que Larissa tenha tomado essa decisão. É uma briga que talvez não vale a pena pelo tempo de carreira que ela tem pela frente, pelo tempo de cuidado que os pais tiveram com ela para trás. Então, uma briga que, às vezes, que calculando, né? As perdas serão maiores que os ganhos. Exato. O desgaste é muito grande, né, de uma ação judicial. Ela poderia, inclusive, como sócia, ainda que minoritária, nesse contrato da Dalari, ela poderia, porque o artigo 1070, salvo engano, do Código Civil, diz que os sócios têm direito aos lucros advindos das suas cotas-partes, né? Aliás, as perdas também, mas no caso dela não tinha perda, só tinha ganho. E aí, como é que ela tem que pedir um PIX? Mesmo com 2%, mas 2% de 18 milhões é uma grande quantia ainda, né? Vão para o milharal inteiro. E ela tinha que pedir. Então, se ela realmente quisesse brigar, ela teria direito de uma ação de prestação de contas para os sócios. Ela teria esse direito de entrar com essa ação. E falar assim, pai e mãe, eu quero saber como é que foi gerido esse patrimônio nos últimos 10 anos. Mas ela não vai fazer isso, eu concordo, porque acaba que é meio que você deixa a sua história um pouco paralisada quando você tem uma ação judicial. Sua história fica parada ali e ela quer avançar. Sim. Ainda mais, pois não. E eu vislumbro, assim, uma luz no fim do túnel, porque eu vejo pelos advogados que ela constituiu essa questão da notificação extrajudicial que tira, né, o litígio judicial da frente. Então, eu vejo uma luz no fim do túnel de uma conversa, de um acordo, sendo que tudo isso será feito fora do judiciário, fora de um terceiro elemento para decidir a vida das pessoas que estão lá. Então, eu vejo algo benéfico no caminhar dessa história, assim, né? Eu ainda sou daquelas que vejo tudo o lado bom da coisa, sabe? Eu fico procurando o lado bom da coisa. Falamos muito dos 18 milhões, mas também, como a doutora Carol falou aqui, tem algo mais por fora, muita coisa mais por fora, né? Porque temos aqui investimentos em imóveis, investimentos financeiros, como atriz e cantora, os contratos que ela já tem, como influenciadora digital, mais de 50 milhões de seguidores. Temos aqui produtos licenciados ainda, linha de maquiagem, operadora de celular, empresária. E o direito do trabalho, como é que fica nessa situação? Os pais também podem depois cobrar aí uma prestação de trabalho com a filha? Uma reclamação trabalhista? Eu acho até que pela forma como eles têm conduzido toda essa história, eu não duvido que eles cheguem a ingressar, né? Eu não sou só o seu pai, eu abdiquei da minha carreira, eu trabalhei para você e não você que proveu, mas ela
ela é a grande provedora do lar, né? Daquela casa, daquela família. Eu acho que a questão também é provar a subordinação, A né? subordinação. Isso. Não tem como provar essa subordinação. Não, mas também não duvido, volto a dizer, que eles possam entrar ainda que ausente a subordinação. Né? Carol, vamos só lembrar para os ouvintes do Sérgio, que são milhares, quais são os requisitos, né, do trabalho. Que a gente falou em subordinação, a pessoa fica assim, como assim subordinação? Quem está em casa ouvindo a gente? Tem que ter a subordinação, tem que ter a hierarquia, né? Você tem que prestar contas a essa pessoa, ele tem que ser oneroso, ele tem que ser remunerado por isso, né? E aí você também tem que ter habitualidade nessa prestação de serviço. E não consigo vislumbrar que nessa relação a gente possa identificar uma relação de trabalho dos pais com a Larissa, até pela questão societária que eles mesmos estabeleceram, né? Os pais, não foi nem a Larissa, porque não foi a Larissa que fez aqui primeiro contrato. Ela era uma criança. 4 anos, vou fazer um contrato. Com 4 não, ela tinha 13 quando foi feito o primeiro contrato de sociedade. Então, foi o que eu disse, assim, 10 anos ficaram no limbo. A gente não sabe o que aconteceu no patrimônio da Larissa dos 4 aos 14 anos, porque a Dalari surgiu em 2014. Né? Então, temos quais empresas? Dalari e temos uma outra aí, também, né? Veio a Dalari, veio essa que ela era a única sócia, mas com essa cláusula que os pais deveriam gerir. E depois eles tentaram uma holding patrimonial que era para gerir esses outros contratos e o próprio Mimalissa, patrimônio. a outra empresa. Exato. Mas a holding a gente nem acabou falando tanto, e eu acho que o que deu problema, efetivamente, foi a questão da Dalari com esses 18 milhões e com essas cotas em que ela sempre era minoritária e não sabia dizer, né? A mãe dizia, eu não tenho que te falar nada, mas isso é uma verdadeira mentira, porque do ponto de vista empresarial, se eu tenho 3 sócios, todos os sócios têm que falar alguma coisa para os outros. Acaba sendo uma violência, né? É uma violência. Voltamos à violência, né, doutora Isadora? Voltamos, Sérgio. E como nós falamos mais cedo, né, os pais têm o direito de usufruir dos bens dos filhos, têm o direito de administrar os bens dos filhos, mas isso tem um limite, né? Isso não é ilimitado. E o que é que norteia esse limite? É o bem-estar e é o melhor interesse daquela criança. Isso é muito abstrato da gente chegar, né? O que mostra ainda alguns requintes, assim, de talvez uma falta de conversa nessa família é o fato de Larissa já maior, isso continuar, né? Não haver a possibilidade de que Larissa ficasse na administração ou fizesse modificações na forma de gestão do patrimônio dela. Tem uma notícia que fala de uma venda de um imóvel nos Estados Unidos. Uma mansão, né? Sem autorização dela, não ter uma abertura dos rendimentos para ela, ter alguma restrição, alguma não, talvez muita restrição financeira de usar contas, usar cartões, né? É nesse sentido que a gente está falando quando a gente está falando em violência patrimonial, que é restringir a utilização daquele patrimônio, a ter algum benefício daquele patrimônio sem uma prestação de contas e não dar acesso, né, para ela poder ser livre já como maior. Inclusive, assim, já aos 18 anos, ela teria outros mecanismos, como a doutora falou, né, se estivesse sendo assessorada, para reivindicar modificações ou prestações de contas, né? Só que a gente sabe que quando a gente está dentro de uma relação familiar, não é bem assim que as coisas acontecem. A confiança e o afeto vêm em primeiro lugar, né? A gente acha que nunca vai ser passado para trás pelo pai, pelo cônjuge, pelo filho, pelo marido, pela mãe. E, doutora Tatiana, eu tenho até uma dúvida, Sérgio, se você me permite, doutora Isadora também. Os pais exigiam dela uma pensão vitalícia. Não sei se vocês viram isso. Eles queriam uma pensão vitalícia para poder abrir mão, né, desse litígio. Como se fosse uma aposentadoria. Eles teriam direito, né, do âmbito do direito de família, a essa pensão vitalícia
né? Quem responde? Na verdade, seria o caso de alimentos, né? Alimentos. É. Mas eles vão ficar com os 18 milhões. Imagine, ela vai deixar 18 milhões E uma pensão ainda. e por mais eles? uma pensão vitalícia. Mas aí a gente chega lá naquele binômio dos alimentos, né? A necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. E aí eu já enfio logo o princípio da razoabilidade que a gente precisa ver. É razoável pleitear alimentos nesse caso? Não acho razoável. Nem que ela concorde, isso pode ser... Não, se ela quiser, Ela não quer. ela pode ofertar alimentos. Isso aí é livre para qualquer um. Qualquer um pode ofertar alimentos para os seus avós, para os seus pais, né? Para os seus filhos é uma obrigação, mas é lícito e qualquer um pode. Mas a verdade é que ela não quer. O que ela diz? Eu quero deixar tudo que eu tenho Para eles, Pra e eles. eles que Toca lutam. e daqui quero pra seguir frente. a minha vida. Mas eles querem tudo que ela tem, os E ainda 18 mais uma milhões, pensão. e mais a pensão. A questão que eu acho mais complicada, eu nem estava sabendo dessa história, mas analisando é a vitaliciedade, né? Porque para toda a vida, sendo que os pais ainda são capazes, ainda não são pessoas idosas, não têm comorbidades, então eles têm condições de evoluir. Agora, quanto ao patrimônio que vai ser deixado, né, esses 18 milhões, se for deixado, enfim, para esses pais, eu entendo mais como talvez uma questão societária e uma recompensa financeira pelo tempo passado. Olha, vocês cuidaram da minha carreira por X tempo, abriram mão da carreira de vocês, e esse é a recompensa por esse tempo. Então, eu até entendo uma pensão, pensando aqui como advogada dela ou advogada deles, uma pensão por tempo certo, né? Ali, Prazo determinado. Prazo determinado. 1, 2 anos, que é o tempo assim, ok, nós estamos saindo dessa mina de ouro, como a doutora falou, e nós estamos caminhando para pensar nossas carreiras. Então, nesse momento, a gente precisa de uma renda até a gente se estabilizar e caminhar com as próprias pernas. Aí tudo bem. Agora, pensar numa ideia de aposentadoria, de uma pensão vitalícia, eu acredito que não. Vamos falar um pouquinho desse projeto de lei? O que ele traz para nós? Conta para a gente, então, doutora Carol Sena. Acredito que a senhora já leu, já analisou, já pincelou. Foi o que a gente disse, né? Diante desse caso, Larissa Manoela, e ele é um caso realmente triste, né? A gente não gostaria, né, de ter que debater, porque a família é algo tão importante, Tão né? único, né? Tão único, sabe? E eu imagino o sofrimento, principalmente dela, porque ela é filha única, ela tem os pais que, né? Com certeza existe muito amor envolvido entre eles, mas o dinheiro sempre é um problema, às vezes, não sei se sempre, mas em grande maioria das vezes é um problema. E aí eu percebo que nós tínhamos todo esse arcabouço legislativo, códigos, Estatuto da Criança e da Adolescente, Direito de Família, Direito Empresarial, Constitucional, Civil, e ainda assim, como a doutora Isadora falou em determinado momento, nessa mescla direito de família, direito empresarial, a doutora Tatiana falou também, a gente consegue observar algumas possibilidades de fraudes. Não estou falando necessariamente só do caso da Larissa, mas em outros casos. E vem agora o projeto de lei 3916 de 2023. Não é o único, tá, Sérgio? Não. Já existem outros, mas esse aqui que eu trouxe é do Ricardo Aires, e eu até acredito que boa parte vá nesse sentido. Eles querem o quê? Que enquanto o menor incapaz estiver, né, óbvio, enquanto ele for representado, porque ele é menor, eles podem movimentar até 30% do patrimônio. O menor. Não, os pais. Os pais. Ah, tá. 30% do patrimônio. Os outros 70% ele não pode mexer. Caso mexa sem uma autorização do Ministério Público, por exemplo, ele coloca um poder maior no Ministério Público, não que o Ministério Público não tenha. Ele já tem que participar, né, de causas em que envolve a criança, adolescente, como fiscal da lei que é. Mas ele tem como mexer em 30%. Esses outros 70% ele tem que realmente deixar para que, na maioridade, o filho, a filha, façam o que... Essa gestão. Mas essa gestão, esse controle é um tanto quanto complicado, né, doutora Tatiana? Porque o pai que vai gerir, que vai administrar, que vai destinar, e o caixa 2?
Não, e aí a gente pensa, quem vai fazer, né, essa análise das contas, essa prestação de contas? Não, a lei fala isso também. Eles pedem, na verdade, que os pais se registrem no registro de pessoa jurídica. Vai ter agora sim, para você fazer um contrato, você tem que primeiro, os pais vão ter que registrar, vão ter que ter uma equipe, e depois uma equipe de contabilidade, né, jurídica, de gestão patrimonial. Então, eu acho que a lei vem mais para dar uma segurança maior, que a gente está vendo que não tem. Apesar de ter um monte de legislação, faltou a segurança, né? Verdade. Mas a gente, dessa história da lei, me chama a atenção duas coisas. Estou lendo em contato com a redação agora, né? Mas me chama a atenção duas coisas. A primeira é o quanto isso pode inviabilizar negócios pequenos que estão surgindo pela estrutura que exige. E, de outro lado... Pelos gastos, né? De se montar, formalizar empresas e tudo. Mas, para o outro lado também, assim, nós já temos hoje muitos influencers mirins, muitas crianças... Quantos vídeos a gente não vê se a gente dá uma passada no Instagram de crianças? Youtubers. De crianças por aí, youtubers. É um desejo deles, né? Eu tenho um primo pequeno, ele só fala do youtuber tal, tal, tal. Quando eu era criança, a gente falava dos desenhos, né? Então, como, mesmo já tendo instrumentos, há uma ausência da parte da fiscalização, de quem tem os poderes de fiscalização, de estar olhando para esse meio digital hoje, as crianças, né? Então, eu não sei se a gente resolve com mais lei. Eu acho que, inclusive, é sintomático no Brasil o tanto que a gente só passa a produzir legislação quando é um caso que causa uma comoção. E aí tem alguns critérios, né? A gente está falando de uma pessoa que é muito bem sucedida, que é branca, que é muito bem posicionada na mídia, né? Sim. Agora, quantas crianças já não estão ali passando, talvez por situações parecidas, né? Às vezes sem empresa, mas parecidas, através dessa influência mirim ali nas redes sociais. E os órgãos fiscalizatórios estão se ausentando de exigir alvarás para o trabalho dessas crianças. A gente não sabe como é que isso está acontecendo ali nas casas, né? E aí, quando vem um caso muito midiático, com alguns recortes muito específicos, isso vem para movimentar uma produção legislativa que, às vezes, não vai resolver o problema. Que o que vai resolver é... Quem já tem poder de fiscalização está indo atrás atuar mesmo de fiscalizar. E agora eu me lembrei de uma coisa que eu não sei se é o Zezé de Camargo e Luciano ou se foi o Chitãozinho e Chororó, que numa das entrevistas o pai dele falou que vendeu o carro para comprar as fichas de orelhão, porque eles tinham que ligar na rádio e pedir a música. Então a gente consegue observar que nessas pequenas famílias, né, nessas famílias mais humildes, em que o pai observa que tem um talento naquela criança, que tem alguma coisa que a criança possa se destacar. Então, houve o quê? Uma perda de bem do pai para poder impulsionar a carreira do filho. E nisso a gente vê também o caso da Anitta, né, e desses youtubers todos, assim. Eu tenho um filho de 7 anos que eu falo, o que você quer ser quando crescer? Ele, dentista e youtuber. E youtuber, né? Mal ele sabe que ele pode ser youtuber hoje. Eu que não dou muita asa para isso. Mas é isso. E assim, a gente fala em 18 milhões, mas é óbvio que o patrimônio dela está muito além disso. Né? Outro dia eu estava vendo o post de uma pessoa fazendo uma propaganda de shampoo, 100 mil reais. Um story. Um story que vai durar, sei lá, 15 segundos que dura aquilo. Falando de um shampoo. Pois é, muito dinheiro envolvido. Temos até uma empresária, né, que faz uma mediação, faz a valoração desse trabalho da atriz. Deixa eu ver o nome dela aqui para não ser inconveniente. Uma empresária, ela falou aqui, a Fátima Pissarra, que fazendo um levantamento, se por cima ela aponta que o patrimônio deve ultrapassar 217 milhões de reais. Não duvido. Só não duvido também. Não duvido. É por isso que eu disse, né, que a briga não valeria a pena. O que é 18 milhões perto de 200 milhões? Por isso que pode se abrir mão. E por isso a pensão, né?
Por isso o pedido de pensão, né? Diante dessa perspectiva de um patrimônio muito maior. Sim. Isadora, estamos falando bastante desse caso, como você mesmo citou, né? Larissa Manoela causa esse impacto, mas dentro da sua experiência como advogada, que atua principalmente com as mulheres, você já teve que também defender uma cliente sua que era vítima dessa violência patrimonial? Ela que era responsável por toda a renda da família e o marido que queria administrar, tocar tudo ou não? Ih, Sérgio, todo dia. Assim, não exatamente esse caso que você está dizendo, né? Tem casos e casos. Tem situações de violência patrimonial, por exemplo, em que há uma constituição de uma empresa e todo o rendimento da casa vem daquela empresa que só o marido administra, e aí a mulher, antigamente, antes das sociedades individuais existirem, a mulher entrava com uma cota pequena para que houvesse 2 sócios, mas ela não tinha nenhum acesso. E momentos antes da decisão pelo divórcio por parte daquele homem, há uma movimentação ali financeira, criação de uma outra empresa, alguma questão para tentar esvaziar o patrimônio. Isso é um exemplo. Tem também, né, mulheres que hoje têm uma maior independência financeira e os homens não têm esse mesmo potencial de renda, só que mesmo assim, quem acaba gerindo ainda todo o financeiro ainda são esses homens. E aí, na hora do divórcio, a gente vê, antes mesmo da gente pensar em divisão de patrimônio, muitos receios, assim, nossa, tem muita dívida no meu nome, o que eu vou fazer? As dívidas estão vencendo, porque o nome dela era usado, assim, para movimentação de crédito. E aí vem, antes até da gente pensar o que vocês têm juntos para dividir, para pensar, vem uma preocupação muito grande. Olha, eu estou endividada. Eu peguei um carro, esse carro está com ele, ou o imóvel está no meu nome. Preciso ficar com ele até quitar essas dívidas. Exato. E aí, como é que eu faço para me liberar dessas dívidas? Porque era o meu nome que ia na movimentação do crédito e ele que ia ali na gestão. Também tem muito, assim, como a gente falou mais cedo do Caixa 2 das empresas, né? Muitos casos de empresas que estão funcionando, gerando renda para a família, são empresas familiares, mas que os recebimentos vêm nas contas pessoas físicas. E aí a conta da mulher também é muito usada por conta de questão de, imagino, imposto de renda, enfim, tributárias. E aí, na hora do divórcio, como é que você demonstra o valor que essa empresa tem se boa parte da renda estava sendo movimentada em contas pessoas físicas, né? Então, isso aí são exemplos de fraude que a gente vê, assim, direto. Sem falar também, em movimentações de... agora... movimentações que atingem mulheres indiretamente, né? Nós terminamos e eu comecei uma nova família, o homem comecei uma nova família, e aí eu tenho outros filhos nessa nova família, eu me caso em separação total de bens com essa nova esposa, eu transfiro o patrimônio para ela, porque aí a gente tem uma separação, né? Então, ela seria titular do patrimônio, não teria uma comunhão, e eu passo a transferir bens para os filhos do novo casamento ou fazer modificações societárias beneficiando os filhos desse novo casamento. E aí entram as ideias de holding, né, para pensar formas mesmo, advogados pensando em formas mesmo de blindar, entre aspas, como se isso fosse possível, né, para tentar legitimar essa fraude. E então, assim, se a gente fosse falar aqui de exemplos, não só eu listaria mais uns montes, e a doutora também teria outros para listar, porque é isso, a gente vê muito, e é muito difícil quando a gente leva isso para o judiciário, porque ele não está afim de interferir na violência patrimonial. E da minha prática é isso, ele vê a violência física, porque ela é muito visível, a psicológica ele não quer ver, e a patrimonial também não quer ver. Porque, ou porque o direito societário tem alguma forma de blindar, mascarar, né, a fraude. Ou então porque tem a presunção de comunhão dentro do casamento, né? E aí a gente acaba levando a múltiplas lesões dessas mulheres ao longo do tempo. É aquele ditado, vamos fraudar tudo dentro da lei mesmo, né? Exato. Vamos ver como eu consigo. E temos ainda, né, doutora Carol, a questão de dívidas trabalhistas que a esposa que tem que pagar. Geralmente, se tiver todo nessa dinâmica que a doutora Isadora trouxe, vai ser bem difícil que ela não arque com dívidas trabalhistas, com certeza.
com certeza. É muito, justamente por isso, de um ponto de vista, do ponto de vista geral, os olhos se fecham não só na justiça, na vara da família, mas na vara do trabalho, vai se fechando de uma forma geral. E acho que é importante a gente prestar até um esclarecimento. Pois não, complemente. Não, exatamente isso. Assim, quando você tem todo esse arcabouço societário, patrimonial, definido dessa maneira, né, transferência de patrimônio, transferência de bem, aí a gente tem que fazer uso, às vezes, do direito civil, né? Para mostrar fraude à execução, fraude para você ocultar patrimônio, tudo isso você pode... Simulação. Então, você vai jogar todo esse arcabouço que vai envolver direito civil, direito do trabalho, direito de família, para tentar resgatar essa mulher, que geralmente infelizmente, ainda é um ponto mais fraco. Mais vulnerável, né, dentro dessa relação, porque os homens ainda são extremamente abusivos na relação societária, marital. Eles não admitem uma mulher em ascensão patrimonial sem que ele não tenha nenhuma visibilidade. Então, a gente já viu casos de pessoas, as mulheres são muito famosas, mas extremamente agredidas, seja psicologicamente. A Tina Turner foi uma delas, né? Agredida psicologicamente, fisicamente. Whitney Houston também, Whitney Houston, patrimonialmente. Então, a gente tem mulheres uma luta. Brilhantes que se destacavam mundialmente, né? E em casa viviam aquele conflito, aquela violência toda, aquela turbulência toda. E as pessoas também, que é interessante esclarecer para o nosso ouvinte, pergunto para você, doutora Tatiana, sociedade, né? Participar de sociedade é 1%, é 2%, filhos maiores de idade, esposas, quais os riscos envolvidos nessa sociedade? Os riscos, a doutora vai falar melhor do que eu, que ela é desse ramo, mas eu acredito que seja em relação aos ônus, né? Porque depois as dívidas podem recair em relação a essa pessoa que não está nem aí para andar da carruagem, não sabe o que está acontecendo, o que foi comprado, o que foi vendido, o que foi adquirido, o que foi destruído, não está sabendo no que está acontecendo. E aí eu queria pontuar alguma coisa aqui para as ouvintes, que a gente está falando em questões de milhões, Sim. Né? E às vezes você está lá na sua casa e está sofrendo violência e não percebe. Por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente que ela tinha uma caixinha de bilhetinhos, que eu até conto isso nas minhas palestras de violência doméstica, e os bilhetinhos foram dados pelos amigos na 8ª série. Sabe quando você vai mudar de escola e você faz o bilhetinho? Ai, foi muito bom estudar com você. E aquilo tinha um valor sentimental para ela. E aí o ex-marido, hoje ex-marido, pegou esses bilhetinhos, rasgou e jogou tudo no vaso. Nossa. Então você olha assim, não, eram apenas papeizinhos. Não, para ela tinha um valor sentimental. E isso também é violência patrimonial. Isso também é violência psicológica. Então, às vezes, você está passando por alguma coisa. Uma outra cliente, por exemplo, o ex-marido colocou vinagre na plantação de flores que ela cultivava. Aí você fala, não, é uma florzinha de R$1. Não, primeiro que está matando, né, uma flor. Né, os ambientalistas aí já vão falar, não. E segundo, que é uma violência patrimonial também, porque é onde ela carregava o afeto, onde ela guardava o apreço, para ela aquilo tinha um valor. Por mais que a gente esteja aqui debatendo casos de milhões, bilhões, trilhões, no nosso dia a dia a gente observa que tem violência patrimonial em pequenas coisas que às vezes não tem um valor monetário, né? Um valor de dinheiro, de real, mas que tem um valor sentimental para a pessoa que está lá sofrendo aquilo. Doutora Isadora. Assim, como a doutora colocou, é isso. Não é a questão do valor, é o que aquilo quer dizer. É como você vai atingir a mulher através daquilo. Quando você machuca um animal, quando você ameaça machucar alguém da família, quando você faz uma dívida. É muito comum, assim, muito, muito comum. A mulher tem alguma estabilidade. Aqui em Brasília, por exemplo, é funcionária pública e o marido não. E aí ela vai, tira um carro para mim. E aí vai e coloca o carro ali num empréstimo consignado em contra-cheque. E o carro está no nome dela, só que é ele quem usa. Isso. E aí ele causa multas ou depois do divórcio, né? Vai fazendo outras formas de levar a um prejuízo. Ou então o único bem que as pessoas têm, por exemplo, gado ou
uma casa que ainda está ali sendo com financiamento, e eles falam, vamos vender, que nós vamos comprar uma coisa melhor, mas aí vão e usam esse dinheiro. Então, não é tanto o valor, é muito mais como aquilo é usado para machucar, como aquilo é usado com a intenção de ferir, né? E logo depois, e aí por que isso continua, né? Por que muitas vezes se pergunta por que essa relação continua mesmo assim? Porque tem uma carga de afeto muito grande, tem uma expectativa muito grande de formar uma família, e isso é depositado muito maior nas mulheres. Então, sair desse relacionamento tem um custo social muito maior para ela do custo que para até ele. de energia, né? De energia. Social, emocional. Sim, muito maior para ela do que para ele. E aí você vê uma situação dessa, de que matou as minhas plantas, né? Quantas histórias dessas a gente não tem nas nossas famílias, que a gente ouve das nossas familiares, às vezes, de situações pequenas, né? Pegou as joias que minha mãe deixou para mim e vendeu e foi beber. Rasgar uma foto. Rasgaram fotos, rasgaram os álbuns, bilhetinhos, coisas assim que Mas você... como provar isso na justiça? Tem diversas formas. A doutora que atua mais na violência doméstica vai poder falar. A palavra da vítima, né? Que a gente tem que sempre que defender, que assim, no caso de violência doméstica, a mulher nunca causa culpa. Se o homem foi lá e cometeu uma violência, a responsabilidade é total dele. Não tem isso de ela me provocou, ela fez ciúme, ela me traiu, ela isso, ela aquilo. Não, você foi lá, você fez porque você quis. Não atribua a mulher, não diminua a mulher, não faça com que a mulher se sinta culpada, né? Ou que seja a motivadora daquilo. Então, é aquilo, né? Uma mulher precisa empoderar a outra. E as mulheres precisam saber que existe uma rede de apoio, que eu acho que é o mais importante para a gente falar assim. E a Larissa Manoela, nesse caso, está tendo a rede de apoio dela, que ela está cercada de bons advogados. E eu acho que nesse caso seria também uma parte psicológica, né? Tentar fazer alguma terapia familiar, alguma coisa assim, para colocar eles para conversarem. Porque a gente vê que a conversa resolve quase tudo nessa vida. Quase tudo. E só um complemento aqui, porque o que a doutora Tatiana fala é muito importante, porque o caso Larissa Manoela e de tantas outras Larissas e Manuelas e Isadoras, Tatianas, Carolines, é de que eles podem até matar uma flor, mas eles não vão deter a primavera desde que haja realmente esse diálogo, essa união, né? E essa dimensão de debate que diga, eu estou aqui, eu posso ser seu apoio, eu estou aqui, eu entendo o seu lado, né? Eu vou dar só um exemplo muito pequeno de um ponto de vista, até isso vai para outro debate, médico, a questão da endometriose feminina. A medicina leva 10 anos para diagnosticar e só está levando 7, que ainda é muito, porque as mulheres começaram a falar umas com as outras, e eu falo isso porque existe uma violência generalizada com relação ao diagnóstico da endometriose. O que acontece, então? Há um retardo? Retardo, as pessoas falam, não, toda mulher tem cólica. Dor de cabeça. Não, você é muito mole. Não, você... É psicológico. Isso é psicológico. Então, o que acontece? Você vai fomentando, fazendo com que a mulher fique ali doente, porque... coloca na cabeça que ela é uma fraca. Que ela é fraca, que ela não consegue resistir a uma simples menstruação e uma dorzinha que toda mulher tem. E aí o diagnóstico vai sendo ignorado. Você chega e fala para um médico, vários médicos, olha, eu tenho isso. Não, tá tudo bem, e ele vai deixando. Hoje o diagnóstico caiu para 7 anos, porque eu comecei a olhar a doutora Tatiana, comecei a olhar a doutora Isadora, eu falei, poxa... Isso não é normal. Isso não é normal. Eu estou sentindo o que elas estão sentindo. E elas vão falar para mim, não, então você tem que insistir. Olha, eu quero que você faça isso. Então é isso. Eles podem matar uma flor, mas não podem deter a primavera em vários ramos, em várias áreas. Direito médico, direito societário, direito de família, tudo. A gente tem que estar atento. Pois não. Não. E uma última pergunta, então, para cada uma responder. O que o episódio Larissa Manoela deixa de lição para todos nós? Nossa, Sérgio, eu acho que a primeira coisa, assim, é de como há uma ausência de fiscalização do trabalho infantil, artístico, né? Primeira coisa, para mim, é isso. A segunda é como a família ainda é romantizada como um local só de proteção, mas que pode ser um local de violência também. E de como a gente
tem que, na medida do possível, né, tentar proteger as mulheres que estão nessas relações e criar formas de maior independência, de maior conscientização, para que isso não se perpetue. E para a senhora, doutora Tatiana, o que esse episódio deixa de lição? Como falou a doutora, é bem isso mesmo, e assina embaixo de tudo que ela disse. Que é isso mesmo, a gente fica vendo a família como um comercial de margarina em que tudo é feliz, tudo está certo. E às vezes a gente tem que lembrar também que pais e mães erram. E que o papel do pedido de perdão está aí. Né? Se você está com uma briga em família e que use isso na sua família, vá lá e peça perdão, mude isso, para que não cresça e vire isso. Se tivesse conversado lá na frente, olha mãe, olha pai, eu estou me sentindo roubada, eu estou me sentindo enganada. Será que a gente pode conversar sobre isso? Eu sei que exige uma dose de coragem para você chegar num pai e falar uma coisa dessas, né? Pelo jeito, deve ter rolado essa tentativa de diálogo, né? Pode ser. Vamos aguardar os próximos capítulos. E para a senhora, doutora Carol Sena, o que esse episódio deixa, além dos projetos de lei que estão vindo por aí? Eu me deixo um pouco preocupada, assim como as minhas colegas que me antecederam disseram aqui, me deixa um pouco preocupada porque a vida não é no Brasil, sobretudo, não se trata só de milhões, né? Nós temos tantas crianças que trabalham, e mesmo trabalho lícito, porque tem o trabalho infantil que não é permitido e o trabalho que é permitido, mas a grande maioria acaba trabalhando não por uma quantia milionária. E a gente está tendo luz num caso de uma celebridade, mas quantos? E aí entra a ausência de fiscalização, né? Essa ausência de fiscalização com relação ao melhor interesse da criança, né? A proteção integral, a todos os princípios que elas merecem que sejam observados, porque tudo isso tem uma repercussão no futuro da criança, na vida adulta, inclusive, vai ter uma repercussão ruim. Então, o caso Larissa Manoela me entristece, porque são pessoas que têm condições, têm dinheiro, têm estrutura de estudo e que poderia, de informação, não justificaria, em hipótese alguma, em qualquer área, mas eles, sobretudo, tinham condições de conversar, de dialogar melhor, e a gente percebe que esse dano não escolhe classe, né? Não escolhe classe, essa é a verdade. Muito bem. Conversamos aqui na Rádio Justiça sobre as questões jurídicas envolvendo a atriz e cantora Larissa Manoela com os pais na administração dos negócios. Vamos aguardar o desenrolar desta questão, deste caso, e quero agradecer aqui as nossas convidadas. Começo agradecendo a advogada de famílias e sucessões, com foco na defesa de mulheres, crianças, pessoas idosas e população LGBTQIA+. Ela também é mestre em Direito e professora. Isadora Dourado, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. E quais as suas considerações finais? Obrigada, Sérgio. Muito obrigada, colegas. Foi um prazer estar aqui. Minhas considerações finais busquem se orientar, né, na medida do possível, para que situações como essas não voltem a acontecer dentro das famílias. Então, se você está vendo alguém passar por isso na família e você não é ali daquele núcleo pai e mãe, busque orientar e buscar formas dessa criança ser protegida. Também agradeço a advogada de Direito das Famílias, Direito Sucessório e Violência Doméstica e Intrafamiliar, doutora Tatiana Costa Zanlourenço. Obrigado por estar conosco. Suas considerações. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço as colegas também que estiveram aqui, e eu queria pontuar duas coisas. Em caso de violência doméstica, denuncie, e lembrando, né, que pelo nosso ECA é dever do Estado, da sociedade, da comunidade e da família cuidar das nossas crianças. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Também agradeço a advogada trabalhista e sindical, especialista em compliance trabalhista, direito digital, LGPD. Eu tive que dar uma resumida aqui na qualificação dela. Doutora Carol Sena, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço demais. Aprendi muito com as minhas colegas nessa manhã. Agradeço a cada ouvinte, você, Sérgio, pelo convite. E realmente fica uma lição de que é preciso dialogar, é preciso procurar uma rede de apoio, é preciso estar cercada de bons profissionais, de bons advogados, boas advogadas, para que todos esses danos não se perpetuem. Muito obrigado mais uma vez às nossas convidadas e a você que nos acompanha aí pelo YouTube com imagens do estúdio da Rádio Justiça, e futuramente vai estar disponível também para você assistir quantas vezes quiser esta mesa redonda, esse debate sobre esse tema Larissa Manoela.
10h59, quase 11. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Felipe Seabra com Capital do Rock, hoje com a banda britânica de Kinks. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.